Glória a Jesus. Aleluia. Sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo nós estivemos em Acaú. E lá em Acaú, no domingo, eu tive a oportunidade de passar para eles lá uma parte, um pedaço, um pouco do que conversamos aqui na reunião do Ministério. Amém? Na reunião do Ministério Resgate pela manhã. Amém? E agora estou com uma reunião marcada após o culto com o diácono Joel, o diácono Wellington e o diácono Edmilson, onde vou estar passando para eles, para a gente dar andamento aí à prática de um trabalho de evangelismo que daremos nome de Operação Resgate. Então, veja só, nós vamos dividir um mês em 4 semanas. E cada domingo, por exemplo, vai ser o domingo de evangelismo dos jovens. Então, os jovens daqui de Três Carneiros, os jovens de Jaboatão, os jovens de Acaú. Então, naquele domingo, todos os jovens do ministério estão em campo, evangelizando. Um domingo das senhoras. Então, as senhoras de Jaboatão, as senhoras daqui, as senhoras de Acaú, em campo evangelizando. Um domingo dos varões. E outro domingo da liderança. Então, todos os líderes de grupo, departamento, diácono, diaconisa, auxiliar, vai estar em campo. Não que outros domingos, cada parte não possa estar. Pode. Quem quiser pode estar todos os domingos. Um exemplo. Mas vai ter o domingo especial das mulheres. O domingo especial dos varões. Um domingo especial dos jovens. E vai nos servir já de treinamento para as viagens missionárias para os interiores. Onde a gente vai chegar com caravana de ônibus, vai pegar uma cidadezinha de interior e vamos fazer a obra missionária. Amém, irmãos? Que é a obra de proclamação mesmo do Evangelho com ação social. Então isso está sendo preparado, viu, irmãos? Glória. Eu louvo a Deus. Tem ali, de vez em quando está chegando, no meu carro tem 2 ou 3 sacolas. Ali na igreja, eu não lembro nem quem foi que trouxe, aquelas que estão ali atrás. Oi? O diácono Genivaldo da Monte Oreb, não é? Da Monte Oreb. Então, é roupa, né? É roupa. Estamos também em andamento com a campanha da Cesta Básica. Amém? Onde, quem sabe, poderemos bater, né, o recorde de distribuição de cesta básica nesse ano. Pode, Deus tudo pode. Ele do nada, Ele faz tudo. Amém? Irmãos, eu tenho pregado nos últimos dias, nas últimas semanas, sempre sobre a graça de Deus, porque aconteceu de eu ser convidado para pregar sobre a graça de Deus. E aí a gente estudou alguma coisa, só que é uma palavra rica e muito extensa, muito abrangente. Amém? E de maneira que eu estou pregando quase todas as minhas mensagens nesses últimos dias sobre graça, e não se esgota. Então, enquanto tiver no meu coração, eu vou estar falando sobre graça. Amém? E hoje nós vamos falar em algo muito interessante. E vocês precisam estar ligados para entender o que Deus vai falar com vocês. Abra a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Glória. Capítulo de número 11. Versículo de número 11. Capítulo 17. O verso é o 11 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim: de caminho para Jerusalém,
passava Jesus pelo meio de Samaria da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Glória. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai santo, graças te damos por essa leitura. Fala conosco, ministra aos nossos corações, vem de encontro às nossas necessidades. Ó Deus, e abençoa, Senhor, a tua igreja, o teu povo, e onde quer que essa palavra, Senhor, venha alcançar, através, meu Pai, das redes sociais. E seja isso para a tua glória, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. O salmista, ele disse: provai e vede que o Senhor é bom. Deus, ele é bom. E ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom. Domingo passado, lá em Acaú, nós falamos sobre a chamada de Pedro, o apóstolo Pedro, onde Pedro havia passado uma noite inteira pescando e não conseguiu naquela noite pegar nenhum peixe, um sequer. E Jesus, então, de manhã passou por ali, pela praia, viu 2 barquinhos, entrou dentro de um e foi com um barquinho para as águas, e ele ficou do barquinho, o povo na areia e Jesus ensinando o povo. E diz que Pedro e os seus companheiros estavam lavando as redes de uma noite inteira, de uma madrugada de trabalho, onde não conseguiram pegar nenhum peixe. E Jesus disse, no final, quando Jesus termina a sua ministração para o povo que está ali na areia, Jesus olha para Pedro e manda Pedro voltar ao mar. Pedro volta ao mar e lança a rede do lado direito. E Pedro, ele disse assim: Senhor, não tem peixe. Pedro, pescador experiente, havia passado a noite toda lá, não tem peixe. Mas o Senhor havia dado uma ordem: lança a rede do lado direito. Ele disse: olha, não tem peixe, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E ele voltou ao mar e disse que foi um milagre. A Bíblia chama de a pesca maravilhosa. E foi tanto peixe, que o barco de Pedro quase afundou. Outro barco teve que socorrer e encheram ambos os barcos. E vieram os barcos cheios de peixe. E Pedro contemplou ali, está acontecendo um milagre. E espantado com o tamanho feito, aleluia, diz que Pedro, ele diz para Jesus algo interessante. Pedro diz: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. Aleluia. Ele assombrou-se, teve medo e disse: aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. É interessante o que Pedro falou, e mais interessante ainda a resposta de Jesus para Pedro: não temas, Pedro. Doravante eu te farei um pescador de homens. Eu te farei um pescador de homens. Isso chama graça de Deus. E eu dizia que
Deus não depende de quem você é, do que você foi, do que você fez para Ele operar na tua vida. Deus não depende, presta atenção, de quem você é, do que você fez, de quem você foi, para Ele operar na tua vida e fazer na tua vida o que Ele quiser fazer. Ele é soberano, Ele é Deus, e Ele faz na minha e na tua vida como Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer, Ele escolhe quem quer, Ele chama quem quer, Ele usa quem Ele quer. Pedro se achou indigno. Eu usei aqui a leitura dos 10 leprosos como base para estar falando dessa graça. Porque diz que os 10, o texto diz, é bem claro, que os 10 ele curou. Curou os 10. Só um voltou para agradecer, só um reconheceu, mas ele curou os 10. E essa glória é dele, sabe? Essa glória é dele. Na graça de Deus não há mérito nosso, não há glória nossa. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É certo que como você vai reagir à benignidade, ao amor, à benevolência de Deus na tua vida, fará uma diferença enorme na sua vida. Como você vai reagir? Porque veja, ele curou 10. A reação de um foi de voltar, de adorar a Deus, de agradecer. E essa atitude dele, né, trouxe a ele bênçãos ainda maiores. Porque nenhum daqueles 9 ouviram o que aquele que voltou ouviu. E que foi que o que voltou ouviu? Só tu voltou? Cadê os 9? Aí Jesus disse, a tua fé te salvou. Mas ele curou os 10. Sabe? Quando Jesus veio, vamos olhar os milagres de Jesus. Ele opera milagres sem fazer acepção de pessoas. Agora, como você vai reagir a isso, é que vai mudar a sua vida ou não. É que vai transformar a sua vida ou não. Lá o diácono Edmilson e o diácono Joel estavam conosco, lá em Afogados, lá na Estrada dos Remédios. Eu dizia que existe o que pode ser chamado de graça comum e de graça especial. A graça comum é, por exemplo, olha, veja como Deus é bom. O sol nasce para todos. Já pensou se a chuva só caísse na terra do justo ou do servo do Senhor? Não, a chuva cai para todos. O sol nasce para todos. O ar que nós respiramos, a vida, Deus deu a todos. Isso é graça de Deus, mas é uma graça comum a todos. Amém? Agora, quem reconhece a Deus naquilo que recebe de Deus é bem-aventurado. Quem reconhece a Deus? Aí a Bíblia diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Não é? A Bíblia diz, em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Mas a quem não dá. O que eu quero dizer é que Deus ele não depende do que ou de quem você é para ele ser quem ele é. E aí as pessoas se atrapalham numa coisa. Tem um versículo que muita gente se atrapalha com ele. Ainda que sejamos infiel, ele permanece
fiel. Então, veja só, muita gente se atrapalha nesse versículo, e sempre que eu posso que venha a lembrança dele, eu cito ele. Por quê? Porque Deus, ele é independente de você. O que ele quer dizer? As pessoas confundem porque acham que, ainda que sejamos infiel, Deus é fiel. Mas não entende o que Deus está falando. O contexto, um versículo antes diz assim: se tu negar, ele também te negará. Um versículo antes desse. E Deus não está se contradizendo. O que ele está dizendo, ó, se o homem for mentiroso, eu não sou. Eu sou verdadeiro. Ó, se tu é ladrão, eu não sou. Se tu é desonesto, eu não sou. Eu sou honesto. E vou continuar sendo honesto. É isso que ele está dizendo. Se tu for infiel, eu sou fiel e vou continuar sendo. Eu não vou mudar por causa de você, não. Eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Nele não há mudança nem sombra de variação. Amém? Mas é isso que ele está dizendo. Não é que ele vai passar a mão no erro de ninguém, não. Veja bem, ele veio nos falar a verdade, ele veio dar testemunho da verdade. E a verdade é que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o dom presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então ele veio dizer, sim, o pecado mata. Mas eu não vim julgar vocês. Eu vim salvar, eu sou o Salvador. O anjo disse a Maria: porás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus, meu Deus, é forte, ó. Jesus é o que nos salva dos nossos pecados. Entende? E por que ele é o Salvador? Porque toda a humanidade veio a necessitar do Salvador. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, e todos carecem agora da glória de Deus. Nós temos a necessidade. Aleluia. E só ele perdoa pecado. Só ele perdoa. Aí veja, uma das definições de pecado é transgressão. A Bíblia diz, e está lá a carta de Tiago, Epístola Universal do apóstolo Tiago, diz assim, que o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Mas uma das epístolas de João, do apóstolo João, diz assim: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e não há verdade nele. Eu já citei que Paulo disse: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Em outro lugar diz: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Aí Tiago diz: o pecado é a transgressão da lei. Significa que todos transgrediram. Todos transgrediram. Todos pecaram. Aí Jesus, ele disse assim: eu não vim julgar, eu vim salvar. Há pessoas, irmãos, que sofrem a consequência dos seus pecados. E sofrem. O pecado machuca. O pecado mata mesmo. O pecado, ele tortura. O pecado, ele tortura. Ele faz sangrar até a morte. E deixa eu dizer, e Jesus veio por causa dos pecados da gente. E ele só veio por causa dos pecados. O pecado mata. Aí Pedro, ele diz assim: olha, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar vocês. Porque aflições como as que vocês têm passado, têm sobrevindo a toda a irmandade na face da terra. Mas aí ele diz assim: mas se tu puder escolher entre
sofrer fazendo bem, é melhor sofrer fazendo bem. Se você sofre por amor de Cristo, ele diz, bem-aventurados sois. Agora não sofra tu por roubar, por matar, por adulterar, porque você vai sofrer a consequência do seu erro. Mas se você é injustiçado, injuriado, caluniado, perseguido, porque é meu servo, e porque busca fazer a minha vontade, sabe o que é que Jesus mandou fazer? Exulta e alegra-te. Grande é o vosso galardão nos céus. Hein, irmão? Exulta e alegra. Foi o que Jó fez. Jó adorou. Adorou. Então, nós vamos ver na terra assim. Nós vamos ver pessoas ruins, bem de vida, financeiramente, economicamente. E por ser bem de vida é mais ainda duro de coração, mais ainda exaltado, porque diz eu posso, eu faço, eu aconteço. E você olha assim, mas rapaz, o cara é ruim, Deus não pega ele não, né? Oxe, pai, olha só, não é? E você vai encontrar pessoas humildes, corretas, verdadeiras, que não se corrompe, não se vende. Pode estar com a despensa vazia em casa, mas já aconteceu aí, você já viu notícia, Gari, aí achou o dinheiro, opa, não é meu. Me devolver. Você vai encontrar pessoas aqui, sim. Mas pessoas que estão sofrendo injustiças. Então, irmãos, veja bem. Então, a salvação de Deus, o tema é a graça, independe de condição social. A salvação de Deus, ela, quando somos alcançados por ela, a primeira coisa que ela vai trabalhar, e começa a trabalhar, vou dizer assim, começa a trabalhar porque muitos Jesus salvou, mas estão sendo lapidados, estão sendo tratados. Você quando lança a rede no mar que pega o peixe, você come o peixe do jeito que ele está, você tem que tratar o peixe, limpar o peixe, sim ou não? Olha, eita Jesus, receba aí. Jesus assim, ele já salvou muita gente, mas ele está tratando muita gente. Ele já salvou muita gente, mas ele está limpando muita gente. Você está entendendo? Já salvou. Está na mão dele. Mas o que não presta, ele trabalha para tirar. Mas entenda, mas já é salvo. A salvação, ela é um ato, ela é posicional, amém? Ela é um ato. Está certa a salvação. Mas, ao mesmo tempo, pode-se dizer que há um processo. É como a santificação. Por que um processo? Ele te salvou, não é? Aí tu vai sair da presença dele? Não, se você entende que ele te salvou, fica na presença. Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Olha para o autor e consumador da tua fé e fica firme. Não é, irmão? Porque senão, se você desviar, sabe o que é que você vai dizer? Eu pensei que ele tinha me salvado, que eu estava salvo. É o que você vai dizer. Porque os salvos, irmãos, aleluia. Os salvos são aqueles que, no final, vão estar com a sua fé confirmada. Você está entendendo? No final. Uma vez eu ouvi um pregador dizer que não importa como você começa. Cada um começa a sua carreira de uma maneira, de uma forma, de um jeito. Né? A minha chamada foi diferente da sua. A maneira que eu cheguei e os motivos que me fizeram chegar a Deus são diferentes dos seus. Então, começar, todo mundo começa. A questão é, tem que ir até o fim.
Ele disse, Daniel, vai até o fim. Lá em Apocalipse ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Agora o processo, irmãos, pode acontecer altos e baixos, pode acontecer tropeções, pode. Mas Jesus, ele disse em determinado lugar, mas é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Entende? Porque o seu amor e a sua graça está dispensada de uma tal forma que ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai te deixar, nem nunca jamais vai te abandonar. Agora, somos nós que através da fé correspondemos. Amém? Nós é que temos que corresponder a essa graça, a esse amor. É preciso ter uma reação. É preciso uma atitude de fé. Pedro havia negado 3 vezes. Aí Jesus chegou para ele e disse, Pedro, tu me amas? Olha para mim. Jesus sabia se Pedro amava ou não amava? O que é que você acha? Jesus, ele sabe tudo. Sabe ou não sabe? Sabe? O que é que ele está fazendo? Então, por que ele perguntou? Primeira coisa que eu entendo. Primeiro é que aquelas perguntas faziam parte do tratamento. Deus está tratando Pedro. Deus está ali trabalhando em Pedro para restaurar e para curar. Pedro estava ferido. Pedro, por pouco, não tomou o caminho de Judas. Não é? Porque Pedro podia ter dado cabo até da vida dele. Porque imagina o que aquele homem passou e sofreu. Não é? Então, irmãos, aí Jesus vai perguntar. Jesus sabia, mas ele vai perguntar porque ele está tratando. Só que quando ele faz a pergunta, toda pergunta implica uma resposta. Ele quer que você reaja, ele quer que você responda. Você está entendendo? E nós, preste atenção, meu Deus, naquilo que você estiver passando, você precisa reagir e você precisa responder positivamente a Deus. Olha para mim. Aquele leproso que voltou, ele respondeu o amor, a graça de Deus derramada na vida dele. Foi isso que aconteceu. Deus é bom para com todos, irmão. Deus é benigno com todo mundo. Deus não, eu sou bom para você, eu vou ser ruim para você. Não. Ele é bom. Só que a nossa reação, a nossa gratidão é que vai nos elevar a um patamar, a um nível de vida, de espiritualidade com Deus maior e diferente. Amém? Você está entendendo? É isso. Eu lembro da Naraci, que hoje está na glória. Naraci, ela tinha passado um tempo, Naraci, né? Naraci, é isso mesmo. Ela tinha passado um tempo internada, e aí quando ela recebeu alta, aí ela veio para cá, e aí eu achei interessante que ela estava em todos os cultos, né? Está em todos os cultos. Aí eu até fiquei assim, hoje ela está em todos os cultos agora. Glória a Deus, ela está em todos os cultos. Aí uma vez foi no circo de oração, deram a oportunidade a ela. Ela disse, meu irmão, ela dizendo, meu irmão, minha irmã, olha ali no leito do hospital, eu me arrependia tanto de quando eu ficava em casa à toa. Foi no leito do hospital, ela disse assim, que eu me lembrava que eu podia estar na casa de Deus, eu simplesmente não ia, não vou não, quer não. Ah, hoje eu não vou não, já fui ontem. Ela contou aqui.
Mas lá no leito do hospital, ela disse que queria estar e não podia, e ficava se lembrando de tantas e tantas vezes que ela podia buscar o Senhor, podia servir, podia fazer a obra, e simplesmente não se apresentou, não fez. E aí ela lamentava. Mas é interessante que quando ela deu testemunho, e ela falou disso aqui, ela falou para despertar a igreja. Então, irmãos, olha só, Deus ele é bom e Deus é Deus e continua sendo Deus. Quem precisa de Deus somos nós. É nós que carecemos, é nós que precisamos. Deus ele é bom. Você, meu Deus, receba aí. Você vai sair daqui hoje de posse da tua bênção que tu veio buscar. Mas a tua qualidade de vida com Deus só depende de você. Você não acha que Deus quer todo mundo forte? Você não acha que Deus quer todo mundo cheio da graça, do conhecimento? Quer ou não quer? Quer. Deus é pai, qual pai? Jesus ele diz assim, ei, se vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos filhos de vocês quando pedem? Porque quem dentre vós, se o filho lhe pedir um ovo, vai dar um escorpião? Quem dentre vós, que o filho lhe pedir um pão, vai dar uma pedra para ele? Aí Jesus diz, se vós, sendo maus, sabeis dar o que os vossos filhos pedem, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará aquilo que vocês têm pedido a Ele. Receba aí, Deus dará. Quanto mais, então Ele vai dar. Agora, como você recebe e como você reage ao que Deus faz por você, é aí que vai ser o diferencial. Lembra? Jesus disse que o Senhor tinha 2 filhos e disse, vai trabalhar na minha vinha? Ele disse, vou! Mas não foi, disse Jesus. E chegou para o segundo, vai trabalhar na minha vinha? Ele disse, não vou não. Mas depois, arrependido, foi. Aí Jesus perguntou, qual dos 2 fizeram a vontade do seu pai? O que disse que não ia, mas foi. Então, é a atitude. Você está entendendo? A diferença é a atitude. Não tem nada com Deus, não tem nenhum problema com Deus. Amém? Deus, ele abençoa a todos, a qualquer um. A graça dele está derramada, mas é o seu coração que recebe ou não recebe. É o seu coração que é grato ou não é grato. Amém? É a tua fé, a tua perseverança. Lembra que ele disse assim, que um juiz não queria atender a causa da mulher. Mas a mulher ficou lá perturbando. Esse relógio está certo? Aí ficou lá perturbando. Está certo mesmo? Tá, né? Aí ficou lá perturbando. Resolve minha causa. E diz que aquele juiz, ele era iníquo, ruim, mau. E tinha dito que não ia resolver a causa daquela mulher. Mas a mulher ficou lá, batendo a porta dele. Até que um dia que ele abusou, disse, olha, dá logo o que essa mulher quer, aí, assina logo aqui, despacha logo ela aí, para ela parar e perturbar. Aí Jesus conta isso, aí Jesus diz assim, olha o exemplo dessa mulher, porque o juiz sendo mau, ela de tanto insistir, ele acabou julgando a causa dela, né? Aí diz assim, ei, quanto mais papai, que é bom, não julgará a tua causa, se tu pedir. Diga para o teu irmão, Deus vai julgar a tua causa.
Deus vai dar resposta a alguém por amor de você. Aleluia. Meu Deus. Ele vai julgar a causa. E alguém quer saber o que Deus, aleluia, vai fazer. E Deus vai fazer, alguém vai saber. E vai ser surpresa para alguém. Eita, Jesus. Olha, irmão. E vai ser surpresa para alguém. Vou entregar. Quando desse assim, eu tenho que entregar. E vai ser surpresa para alguém. Porque para você a surpresa é de vitória. E para alguém, como é que alguém vai ficar assim? Como é que é isso? Como é que foi isso? Aleluia. Porque na graça de Deus, olha, sabe como é que é a graça de Deus? Deus não vê como o homem vê, não olha como o homem olha, não julga como o homem julga. E diz que ele faz pela reta justiça. Tu já viu Jesus falando da reta justiça? Isaías capítulo 11, Deus usando o profeta Isaías, diz assim, que ele, e se referindo a Jesus, viu? Isaías capítulo 11, julga pela reta justiça. Ele não julga pelo ver dos seus olhos, nem pelo ouvir dos seus ouvidos. Veja só, diz que ele, Cristo, não julga pelo ver dos seus olhos, nem pelo ouvir dos seus ouvidos. É completamente contrário do julgamento humano. O julgamento prova, você viu? Você ouviu? Ouviu certo? É isso mesmo? Testemunha, não é assim? O julgamento humano depende de prova. Se alguém viu, se alguém ouviu. Aí diz, mas Deus julga pela reta justiça. Aí ele diz lá, não é pelo ver dos olhos, nem pelo ouvir dos ouvidos, é pela reta justiça. Aí outro dia, meditando sobre isso, sabe o que acontece? Os nossos olhos nos enganam. Os nossos ouvidos, mais ainda. Se o olho engana, nosso ouvido, mais ainda. Aí diz, se Deus fosse julgar pelo que falam, pelo que deixam de falar, se Deus fosse julgar pelo que alguém viu ou pensou ver, porque a gente vê uma aparência. Mas aí diz que ele julga pela reta justiça, porque ele conhece. Quer ver um exemplo da reta justiça? Chegaram para Jesus, está aqui. Ela foi pega em flagrante. A lei diz que ela tem que morrer, apedrejada até a morte. Tem prova, tem testemunha, foi flagrante. E agora? Pegou. E Deus? E Jesus agora? Eles queriam provar Jesus. Jesus, como é que Jesus vai sair dessa? Irmão, o tema continua sendo graça de Deus. Aí Jesus lá. Irmão, quem fez a lei foi ele. O juiz é ele, o advogado é ele. Né? Deus, estou falando de Deus. Deus é juiz, é advogado. Ele é juiz na pessoa do pai e advogado na pessoa do filho. Não é? E aí ele lá. Mas ele julgará com reta justiça. Presta atenção. Ali a turma queria matar a mulher. Era o fim. Amém? Só que deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi aí rapidinho. Aqui tá, o relógio ali está segurando, aí está dando tempo de eu falar. Chegou 9 horas ainda não. Olha o que eu aprendi. Você, eu, nenhuma pessoa é um momento da sua vida. Amém? Alguém pode te conhecer num dia ruim. Sim ou não? E aí ter uma imagem, uma impressão ruim de você, porque te conheceu no dia ruim. Rapaz, fulano é assim. Mas só que você não é um momento da sua vida, você é uma vida inteira.
Você não é uma fase da sua vida. Você está entendendo? Tem dia que você acorda alegre, sim ou não? Mas tem dia que acorda mal-humorado. Aí quem te pegar mal-humorado... Mas quem te conheceu num dia bom, que pessoa legal. Um exemplo. Presta atenção. Só que Deus, Ele conhece desde o ventre e a vida toda. Então, Deus não julga por um momento. Ó, por um momento, eu estive visitando o presídio agora há pouco. Estou até devendo, tem que voltar lá. Por um momento, tem pessoas no presídio. Um momento assim que perdeu a cabeça. Aí você até pergunta, rapaz, como é que fulano fez isso? Fulano não esperava isso de fulano, mas naquele momento o cara enlouqueceu. Só que ele é mais do que aquele momento ali. Não é só aquele momento. Presta atenção, porque Jesus disse assim, estive preso e não me visitaste. Aí você dizer, quando foi que a gente te viu preso? Mas o presídio não é lugar de criminoso, de malfeitor? Quando foi que nós estivemos presos e não fomos te visitar? Aí Jesus disse, quando não foram visitar nenhum desses. Irmão, o amor de Deus, a graça de Deus. Por isso que Paulo diz assim, excede todo o nosso entendimento. A gente é tão pequenininho, a gente é tão mesquinho, tão pequenininho, diante do amor de Deus, da graça de Deus. Está entendendo aí, não? Tão pequenininho. Então, eu aprendi, nós somos uma vida toda. Aí queriam matar a mulher. Aí Jesus, sem quebrar a lei, livrou a mulher sem quebrar a lei. Jesus disse, está certo. É isso que diz a lei? Tá bom. Então, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí ficou todo mundo, soltaram as pedras. Já estava todo mundo com pedra na mão. Aí, porque o ser humano ele é hipócrita muitas vezes. E fico pensando eu que ali tinha gente que já tinha se deitado com aquela mulher e estava com a pedra na mão. Tinha gente que estava assim, mata logo para ninguém saber. Porque o ser humano, uma vez eu vi um pastor, claro, é só um conto, eu vi um pastor dizendo que Satanás uma vez chegou para o homem e disse, rapaz, como é que tu fez isso? Que nem eu tinha pensado em fazer um negócio desse. O ser humano. E o inimigo olhou assim, e é a maldade, é o pecado. E Jesus, ele viu tudo isso. Viu a malícia, viu a maldade, viu a rebeldia, viu tudo isso. E lá na cruz, ele disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Aí você vai entender, porque o Jesus que na cruz disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, é o Jesus que curava, dava vista a cego, fazia paralítico andar, curava os leprosos, ressuscitava mortos, nada dependendo de quem eles eram, do que eles fizeram, mas porque Ele é o Filho do Deus vivo, porque Ele é Deus, porque Deus é fiel, porque Deus é bom, porque Deus é amor, porque a graça de Deus se revelou dos céus, salvadora a todos os homens, porque todo aquele que crê será salvo. Porque quando ele disse, eu não vim julgar, eu vim salvar, ele já disse tudo. Nem eu,
nem você, preste atenção, isso é para todos nós, e para quem, aonde chegar, nem eu nem você, precisamos de um dedo nos apontando, não. Nosso Deus conhece tudo. O que eu e você precisamos sempre é de um ombro amigo, uma mão estendida. Não é? Essa é mais difícil. A mão estendida é mais difícil. É mais fácil os dedos que nos apontam. Não é? Mas a mão estendida, até porque é difícil. Por isso que Jesus, na sua sabedoria, disse: olha, com a medida que tu medir, tu vai ser medido. A régua que tu usar, eu também se usará contigo. Isso foi Jesus, viu? E ele ali não está falando de olho por olho, nem dente por dente, não. Ele está falando de não julgar. Porque a medida que tu usar para julgar. E outro lugar ele diz assim, ó: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem quer alcançar misericórdia aí? Seja misericordioso. E sabe o que é ser misericordioso? Viu? É ser favorável mesmo com aquele que está errado mesmo. Mas ele está errado, mas a misericórdia é justamente aí que entra. E mais, ele disse em outro lugar: e a misericórdia de Deus prevalece do juízo. Por isso que ele disse também: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. Aí o salmista Davi disse: bem-aventurado aquele cujo o Senhor não imputa pecado. Olha para aí. Por quê? Porque ele é bom, ninguém merece nada, e a bondade é dele, ele faz na vida de quem ele quiser fazer. Amém? Agora, bem-aventurado aquele que é grato, aquele que reage, tem uma atitude que glorifica a Deus naquilo que Deus faz por ele. Então glorifica a Deus naquilo que Deus tem feito, naquilo que Ele está fazendo e naquilo que Ele ainda vai fazer na tua vida. Aleluia. E não tema o mal, não. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu libertador, e aquele que deu início à boa obra em vós vai completar a obra. Agora, segura-se nele, fica com ele, não deixa ele. Faz como o salmista: pode estourar a guerra, um exército pode se levantar contra mim, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Confia na fidelidade do Senhor, no amor de Deus pela tua vida. Confia, porque você vai cantar o hino da vitória. A igreja fica de pé, vamos orar, vamos agradecer. O tempo estourou, agora estourou. Glória, aleluia. Amém, irmãos? Glória. Aí me lembrei de outra palavra que diz assim: não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Graças a Deus. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então, tudo vem do Senhor. Amém? Põe a mão no teu coração, faça um pedido a Deus. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, graças te damos. Aleluia, por essa noite bendita na tua presença, pelos louvores, pelos hinos, pelos versículos, pelas palavras que foram dadas aqui. E agora, Senhor, por último, pela ministração da tua palavra. Ó Deus, que possamos nos alicerçar na tua graça, nos alicerçar no teu amor, porque se formos nos alicerçar na nossa própria justiça,
Ó Deus, nós caímos, nós nos decepcionamos, mas jamais poderemos nos decepcionar com a tua fidelidade, com o teu amor, com a tua graça. Então, Senhor, põe tua mão por baixo agora do teu filho, da tua filha, aleluia, sustenta, ó Deus, aleluia, levanta a mão, ó Deus, para exaltar, para botar, Senhor, num alto retiro, aleluia, Senhor, num lugar seguro, aleluia. Hoje, aleluia, o Senhor te esconde do mal, aleluia, nessa noite o Senhor está te escondendo do mal. Assim diz o Senhor, alguém não vai te ver e alguém não vai te achar, porque eu estou lhe escondendo. Aleluia, aleluia, porque sou eu o livramento na tua vida, aleluia, eu te amo, aleluia, e nada nem ninguém, aleluia, vai interromper o que eu tenho para fazer na sua vida. Aleluia, glória, meu Deus, em nome de Jesus, aleluia, assim cega o maligno, Senhor, acerca desse, ó Deus, que está aqui nessa noite, ó Deus, aleluia, que tu está dando livramento. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, o mundo já no maligno, visita o lar de cada um, a família, os filhos, ó Deus, esposa, esposo, ó Deus, filho, filha, vai agora, eles estão aqui na tua presença, mas vai agora, Senhor, na família, vai agora na parentela, ó Deus, vai desfazendo o mal, vai quebrando o arco, despedaçando a lança, queimando os carros no fogo, ó Deus, vai repreendendo o espírito de contenta, ó Deus, aleluia, Senhor, espírito de confusão, ó Deus, toda desunião, ó Deus, nos lares, aleluia, seja neutralizada agora em nome de Jesus. Entra, Senhor, com paz, entra com paz, paz sobrenatural, ó Deus, sim, Senhor, vai tirando dos corações a planta que tu não plantou, a semente que tu não semeou no coração, arranca, e entra, Senhor, com uma mudança de mente, uma mudança, Senhor, de coração, na vida, ó Senhor, de alguém, na família dos teus filhos, Senhor, na família dos teus servos, que haja salvação no teu lar, que haja salvação na tua parentela, em nome de Jesus, aleluia, que o vício caia por terra, que a prisão espiritual seja quebrada em nome de Jesus, e que alguém na tua casa seja liberto, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, meu Pai, e concede o pedido do coração dos teus filhos, o que eles estão orando, o que eles estão pedindo, ó Deus, como Eli disse a Ana, que Deus lhe conceda, segundo a tua petição, que assim seja, Senhor, nessa noite, aleluia, para todos os teus filhos, que vieram, Senhor, buscar a tua face, que vieram orar, que vieram buscar de ti, ó Deus, que saiam de posse, Senhor, da bênção, de posse da vitória, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, a igreja diga amém. Amém? Irmão, sexta-feira, eu estou confirmando daqui a pouco, amém? Mas eu vou colocar lá nos grupos. Então, sexta-feira eu estou trazendo, se Deus quiser, vai dar certo, amém? Um pregador que ele é uma benção, ele é lá da Mostardinha, ele esteve aqui, se eu não estou enganado, ele pregou uma vez, não sei se foi aniversário da igreja, faz algum tempo aí, não sei se foi aniversário do Herdeiro, ou se foi aniversário da igreja, não lembro. Ele é o diácono Nino, o apelido dele é Nino, o nome dele não lembro não. Uma bênção, um homem de Deus. E aí, sexta-feira, né, eu vou estar confirmando daqui a pouco, mas está tudo certo, para se Deus quiser, sexta-feira ele está conosco. Vamos divulgar no grupo, aí você convide alguém, traga alguém que vai ser bênção do céu, tá bom? Glória a Jesus. Receba a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações, aleluias, do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja do Senhor, a igreja diga amém. Saúde o teu irmão com a paz do Senhor, vai na graça e na paz do Senhor. Então, sexta-feira, culto da vitória, e a gente está trazendo pregador, viu, irmãos?